para encerrar nosso estudo das bactérias, vamos passar por algumas doenças, né, causadas por bactérias, também chamadas de bacterioses. Para todas as doenças causadas por bactérias, a gente vai ter um medicamento que se chama antibiótico, certo? Então, os antibióticos são medicamentos utilizados para combater doenças bacterianas. Por quê? Tem antibiótico que funciona interferindo na produção da parede celular. Tem antibiótico que funciona interferindo impedindo a reprodução bacteriana, tá? Então, antibiótico funciona para bactérias, não funciona para vírus, porque vírus não tem célula, não tem parede celular, não vai conseguir copiar o material genético dele sozinho. Então, é por isso que antibiótico é para doenças bacterianas, certo? Muitas aqui vocês já ouviram falar. Tuberculose é uma doença bastante grave relacionada ao trato respiratório, mas que tem tratamento gratuito pelo SUS, né? O tratamento é longo, mas ele é de graça pelo SUS. Muitas pessoas têm tuberculose e não sabem ou não fazem o tratamento correto, e aí a cura não acontece como deveria, né? Pode causar muita dificuldade na respiração. Então, os exames, né? O exame de raio-x é o inicial para conseguir descobrir a tuberculose e ela tem cura, tá? Esse é importante. Pneumonias, meningite, existe meningite viral, mas também bacteriana. Hanseníase. Hanseníase, antigamente, o nome feio para ela é lepra, né? Então, Hanseníase são bactérias que vão se estabelecer em regiões, principalmente da pele. E como é que a gente descobre? Como é que a pessoa descobre que ela tem hanseníase? Quando ela tem manchas na pele, manchas esbranquiçadas, ela não sente dor, porque a bactéria causadora da hanseníase, ela vai destruir as células nervosas, a interação nervosa ali daquela região. E aí, por isso, a pessoa não sente dor. Mas também tem cura muito fácil com o uso de antibiótico, gratuito. Então, o que acontecia antigamente, da pessoa ter que ficar isolada, eram, né, eliminados da sociedade as pessoas com hanseníase. Hoje se sabe que o tratamento é muito simples, e a pessoa que está em tratamento ela não transmite mais, tá? Leptospirose a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai entrar em mais detalhes. Cólera. Cólera é uma doença também bacteriana causada pelo Vibrio da cólera, que causa diarreia muito intensa, muito comum em países com baixo desenvolvimento, principalmente porque está relacionado a saneamento básico, falta de saneamento básico, né? Se vocês olharem na conta de água de vocês, vocês vão ver que tem lá um índice de coliformes fecais, né? Coliformes fecais vão indicar a presença de Escherichia coli, que é uma bactéria que vive naturalmente no intestino de animais e humanos, né? Animais vertebrados e humanos. Ela causa alguma doença séria para a gente? A Escherichia coli? Não. Mas altos índices de contaminação por E. coli podem indicar a presença de contaminação por esgoto, né? Esgoto doméstico. E aí pode ter presença de cólera. Por isso, essa água tem que ser tratada antes, ou ela não pode ser captada, tá? Então, cólera é uma doença séria aí. Difteria, gonorreia e sífilis são ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Febre tifoide, botulismo e tétano. Todas essas causadas por bactérias. Vamos focar em algumas? Leptospirose. Então, olha o nome, leptospirose, tá? O nome vem da bactéria. A bactéria causadora, né, são as bactérias do gênero Leptospira. Essas bactérias, elas são muito presentes no trato urinário de vários animais. O principal deles é o rato de esgoto, tá?
E aí, essa bactéria ela é eliminada pela urina do rato. E ela fica ainda viva no ambiente por um tempo. Qual é o problema da leptospirose, né? Ela é chamada de doença do rato ou doença das enchentes. Quando acontece alguma enchente, as galerias de esgoto transbordam. E aí, como normalmente os ratos têm essa bactéria no seu trato urinário, a urina do rato vai junto com essa água de enchente, né? E aí, as pessoas que se expõem a essa água da enchente podem ser contaminadas pela leptospira. Essa bactéria é capaz de passar pela pele íntegra. Você não precisa ter um machucado. Se você tiver um machucado, facilita, né? Mas ela pode atravessar a pele e chegar no seu organismo. No nosso organismo, ela também vai se alojar no sistema urinário, rim, bexiga. E aí ela vai ter como consequências, normalmente 7 dias depois do contato com a bactéria, que aparecem os sintomas, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, e pode levar à morte se não for tratado. Tá? Como é que a gente evita a leptospirose? Evitando o contato com a urina do rato. Que jeito? Evitando o rato, então controle de roedores, evitar o contato com a água da enchente, então não entrar em contato com essa água, promover obras de saneamento básico, evitar acúmulo de lixo que vai entupir as galerias de esgoto, né? Então, é uma doença frequente e associada a grandes regiões urbanas, né? Porque onde tem muito lixo vai ter muito rato, e aí vai ter uma população, né? A chance de contaminação muito grande pela leptospirose, certo? Sífilis. Sífilis é uma IST, infecção sexualmente transmissível, que tem crescido entre os jovens nos últimos anos, juntamente com gonorreia, mas a sífilis mais ainda, porque a sífilis ela é silenciosa, tá? Quem causa é uma bactéria que chama Treponema pallidum. Aqui é uma imagem no microscópio dela, ela é um espirilo, tá? E a sífilis ela pode ter três estágios, né? 3 formas de manifestação. O primeiro estágio, que acontece poucos dias depois da infecção, são feridas que surgem geralmente na região genital, ou na região oral, ou na região anal, feridas que cicatrizam sozinhas. Tá? Um segundo estágio, que aparece depois, aí cerca de 2 meses, um mês, de 1 a 2 meses depois da infecção inicial, são erupções cutâneas, então formam feridas pela pele toda, na região das costas, nas palmas das mãos, e aí essas feridas pelo corpo todo. Depois disso aqui, a doença pode ficar dormente por muitos anos, tá? Só que aí a bactéria ela vai se alojando em órgãos internos, nos ossos, no fígado, no coração, na região do sistema nervoso central, e fica lá sem causar sintoma nenhum, enquanto ela vai afetando o funcionamento desses órgãos, tá? E aí, nesse período todo, né, existe a transmissão. A pessoa ainda pode estar transmitindo mesmo sem apresentar sintomas. Pode levar à morte, tá? Por falência dos órgãos internos aqui. Então, muito cuidado com sífilis. Forma de prevenção: preservativo em todas as relações sexuais, tá? Lembrando que não são só nos órgãos genitais, mas região anal e região oral também podem ser locais iniciais, né, de contaminação pela sífilis, certo? Também tem transmissão vertical, que a gente chama, que é de mãe para filho. Então, a mãe que tenha a bactéria pode, pela placenta, passar para a criança, e aí no feto, né, em desenvolvimento, a bactéria tem efeitos bem sérios, pode causar má formação fetal,
é bastante comum que essa criança nasça surda, então com surdez ou cegueira, né? Então, a prevenção da sífilis também passa pelo exame prévio antes de engravidar, tá? Bastante simples de prevenir, relacionando com o exame e uso de preservativo. E as outras últimas doenças que a gente vai comentar são tétano e botulismo. Tétano é mais comum da gente ouvir falar, né? Que é, pisou no prego enferrujado, vai pegar tétano. E aí, não só o prego enferrujado pode ter o causador do tétano, tá? Quem causa o tétano? Clostridium tetani, bactéria exclusivamente anaeróbia. Tá? Ela só consegue viver na ausência de oxigênio. E o que o prego enferrujado tem a ver com o Clostridium tetani? A ferrugem, ela forma uma capa em volta do prego, né? Tanto que a gente consegue tirar a ferrugem aí com a mão. Mas nesse lugar onde entre o prego e a ferrugem não tem oxigênio, né? Porque já aconteceu oxidação ali, formou essa capa. Então esse lugar está sem oxigênio. Quem pode viver em lugares sem oxigênio? O Clostridium tetani. Perfurações profundas, então, por exemplo, pisar no prego. O prego não vai fazer um furinho só em você. Então, vai ser um ferimento profundo. Ferimentos profundos, a quantidade de oxigênio que chega lá é pequena, né? Então, a gente não consegue, muitas vezes, ter uma limpeza boa, né? Num ferimento profundo. Por isso, até antigamente se usava água oxigenada, né? Para tentar evitar a deposição, né? A multiplicação desse tipo de bactéria aí. E aí, qual é o ponto? Então, não é só no prego enferrujado, tá? Então, o ambiente, terra, vidro, pode estar contaminado com esporos do Clostridium, né? Do Clostridium tetani, causador do tétano. Só que ele só vai se multiplicar em condições de baixa oxigenação, com pouca quantidade de oxigênio. E aí, qual que é o porém? Não é o Clostridium, né, a presença dele que causa o tétano, mas é a produção de uma toxina. Então, o Clostridium tetani produz a toxina tetânica. As células produzem uma toxina que é liberada na circulação sanguínea do doente. E aí, essa imagem aqui, ó, representa alguém que está tendo um surto de tétano, né? Está tendo um surto não, uma manifestação de tétano. Olha que posição confortável essa, né? Tétano causa contrações musculares involuntárias muito intensas. Então, a pessoa pode se virar do avesso por contrações musculares que ela não é capaz de controlar. Além disso, outras regiões que podem ter contração muscular incontrolável, região do pulmão. Então, o diafragma, né, que é o músculo que faz com que a gente consiga respirar, ele pode contrair e não voltar. Então, pode levar à morte, se não for tratado rapidamente, tá? Por isso, cortes profundos, você tem que imediatamente lavar com muita água e sabão e procurar atendimento médico. E vacina. Tétano tem vacina. Quando crianças, nós tomamos a vacina tríplice. Uma das 3 coisas é contra o tétano. Depois de adultos, tomamos a vacina dupla. Vacina de 15 anos, de 16 anos contra o tétano. E ela precisa ser reforçada a cada 10 anos, tá? Então, existe vacina para isso aqui. E as pessoas têm que ter o compromisso de tomar a vacina, certo? Outro clostridium, né? Então, do mesmo gênero do causador do tétano, a gente tem o Clostridium botulinum.
Essa espécie, ela é relacionada principalmente a alimentos enlatados. Pode ser lata ou pode ser vidro, né? É por isso que quando você vai no supermercado comprar alguma coisa enlatada, sua mãe te orienta a não comprar lata que esteja amassada, não comprar nada que esteja estufado. Por quê? Clostridium também é anaeróbio obrigatório, certo? Quando a gente tem essa lata aqui fechada, não é para ter nenhum contato com oxigênio. Se essa lata está estufada, ela estufou por quê? Porque alguma coisa produziu gás lá dentro. Na ausência de oxigênio, quem pode produzir gás lá dentro? Alguém que vive na ausência de oxigênio. Clostridium botulinum. Ah, tá enferrujado. Ferrugem quer dizer que oxidou, então tinha oxigênio e não tem mais. Quem pode viver em condições sem oxigênio? Clostridium botulinum, tá? O que ela causa? Assim como o Clostridium, como o primo Clostridium tetani, Clostridium botulinum também produz toxina, toxina botulínica, que causa também paralisia muscular, tá? E aí, paralisia muscular, toxina botulínica, vocês lembram de Botox? Pois é, Botox é a utilização dessa toxina aqui para fins estéticos. Ela causa ela causa alterações na contração muscular, né? Vou deixar um link aí para explicar um pouco melhor sobre a ação aí do botulismo, tá? Mas também doença muito séria que pode levar à morte, tá? O tratamento tem que ser bem rápido. E aí, como é o tratamento, né? Aproveito aqui para falar do soro, né? A gente falou de vacina anteriormente, vamos falar do soro. Então, existe soro antitetânico, soro antiofídico, soro antiescorpiônico, né? O que é isso? O soro, ele vai ter a função de combater imediatamente algum invasor no nosso corpo, tá? Como se chamam os invasores? Os invasores são os antígenos, certo? Antígeno, então, é alguma coisa que o meu corpo não conhece. Por exemplo, aqui do tétano, a toxina tetânica, né, produzida aí pelo Clostridium, é um antígeno no meu corpo. Se eu não tenho o esquema vacinal completo, se eu não tomei a vacina dupla, se eu não fiz o reforço da vacina, né, depois de 10 anos lá, eu estou desprotegida, certo? Vamos imaginar que eu tenho um ferimento profundo que pode levar ao desenvolvimento de tétano. Então, lá no hospital, eu vou receber soro antitetânico. Como é que é feito esse soro? A toxina tetânica, em concentrações bem baixinhas, vai ser injetada em um cavalo, em um animal de grande porte, né, em que essa toxina não vai causar a morte dele, porque ela está em concentração pequena e é um animal grande. Depois da injeção dos antígenos, né, daí do causador da doença, né, ou da toxina no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, o corpo dele vai reagir contra esse invasor, né? Vai produzir os anticorpos. E aí, tirando o sangue do cavalo, a gente consegue separar o que é célula do que é plasma, né? O que está no plasma é o soro, né? Então, os anticorpos que o cavalo produziu contra esse antígeno vão estar no soro, vão estar no plasma. Aí, esse plasma é levado para o hospital e eu, que tive um corte profundo, por exemplo, e não sei se eu tomei vacina ou não tomei vacina, vou receber esse soro direto. O que esse soro vai fazer no meu corpo? É o anticorpo que vai lá combater imediatamente o invasor, tá? Esse é o invasor e esse é o anticorpo. Por que o soro ele é rápido? Porque ele é o anticorpo pronto. Não dá para esperar o meu corpo reagir e produzir um anticorpo contra a toxina tetânica, senão eu vou ter essas contrações musculares legais aqui do tétano. Tá? Não dá para esperar o meu corpo reagir, precisa ser imediato. Então, aí é aplicado o soro. A vacina vai ter a ação preventiva,
Tá? Então, se eu for exposta a esse antígeno aqui, o meu corpo já vai conhecer. Então, eu vou ser capaz de produzir os anticorpos. Eu vou ter anticorpos já, tá? Então, enquanto a vacina ela é preventiva, o soro ele é curativo, tá? O soro é para imediato, quando não dá para esperar o seu corpo reagir, e a vacina é como prevenção. Beleza? Paramos por aqui.